E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de matemática comigo, professora Marita. Já separaram o material de vocês? Lembre-se que para as nossas aulas a gente precisa ter o material nas mãos, porque a gente registra quando a professora deixar o slide para vocês copiarem para o caderno de vocês ficarem sempre em dia. Tudo bem? Muito bem. Alguns recados. Quais são os recados que a gente tem hoje? Nossa, professora, hoje tem uma coisa diferente aqui nos nossos recados. Isso mesmo. A gente precisa lembrar de quem está fazendo a atividade lá no Classroom, vai lá no númerozinho, lá no item 1, atividade obrigatória, faz as suas atividades, porque ali vai estar contando a sua presença pelo Classroom, ok? Mas, professora, eu não pego atividade pelo Classroom, eu pego as minhas atividades lá na escola, eu não faço pelo Classroom, eu pego as atividades na escola. Isso mesmo. Entre em contato com a sua escola, fica bem atento quais são os dias que eles distribuem as atividades, busca, faz o seu estudo em casa e não pode esquecer de retornar essas atividades para a escola para que o seu professor consiga acompanhar o seu aprendizado. Mas e esse símbolo aqui, professor, o que que é? Ah, os professores de vocês estão agendando o Meet. O que que é Meet? Aquela ferramenta de webconferência via aplicativo, vocês podem acessar pelo aplicativo ou pelo próprio Classroom. Ah, mas professora, o que que tem isso daí? Ah, fiquem atentos lá no mural que o professor de vocês vai agendar um dia desse Meet e aí vocês vão estar presentes, ou seja, vocês vão ter a possibilidade de interagir com professores de vocês. Posso fazer um pedido? Abram as câmeras, os professores também estão com saudade de vocês, ok? Bom, vamos iniciar nossa aula, hoje dando oi aqui para o Paulo. Tudo bem, Paulo? Vamos para a aula de matemática, Paulo? Muito bem. Na aula de hoje, a gente vai continuar o nosso assunto de cálculo de área, só que a gente tem vindo falando de cálculo de área nos retângulos e nos quadrados, não é? Isso é o que a gente tinha visto. Polígonos, né? Situações, problemas envolvendo a área dos polígonos, especificamente quadrado e retângulos. Lembra? Nas aulas anteriores a gente viu bastante isso. Hoje a gente vai ver a parte de triângulos. Como é que será que a gente calcula a área do triângulo? Será que eu consigo fazer uma fórmula, criar uma fórmula ou organizar um raciocínio que eu sempre vou conseguir calcular a área do triângulo? Eu acho que sim. Vamos lá? Vamos começar experimentando? O que é experimentar? É a gente vir através do que a gente já conhece para a gente poder construir ou aprender alguma coisa que a gente não conhece. Esse experimentando, como a gente já viu o cálculo de área de retângulo, a professora vai deixar para vocês fazerem. O que está sendo pedido primeiro? Calcule a área do retângulo. E o que eu tenho? Comprimento 5 e a largura 3. Façam aí que eu já volto com a resposta.
E aí? Bem facinho, né? Porque a gente já vem em várias aulas falando sobre cálculo de área. No caso da área do retângulo, é o que mesmo? O que a gente precisa lembrar? Comprimento vezes a largura. Lembram das aulas anteriores que tinha inclusive um retângulo todo quadriculadinho assim, e aí a gente contava as linhas dos quadrados aqui. Então, por exemplo, aqui é como se tivesse 5, 5 e 5. Então, o preenchimento dessa área aqui vai ser 5 vezes 3, que vai me dar o quê? 15 centímetros quadrados, ok? Bem facinho, né? Bem moleza lá, ó. 15 centímetros quadrados. Agora, a gente vai continuar o nosso experimentando. O que eu quero que vocês façam? Vamos dividir esse retângulo usando 2 triângulos. Lembram da aula da professora Neumar, da professora Giane? Que elas pegaram várias formas geométricas planas e dividiram em triângulos? Lembram dessas aulas? E foi mostrado para vocês que as formas geométricas podem ser divididas em triângulos? Então, é o que a prof quer que vocês façam. Pega esse retângulo e usando 2 triângulos, façam essa divisão. Vamos lá, já volto com a resposta. E aí, bem moleza, né? Eu posso fazer ou esta diagonal aqui, lembram o que é diagonal? É um segmento que une um vértice ao seu oposto, né? Então, no caso do retângulo, esse vértice, o oposto dele é esse. Então, eu posso traçar uma diagonal aqui que fica 2 triângulos. Ou eu posso traçar uma diagonal aqui, que também vai ficar 2 triângulos. Tanto faz eu traçar essa diagonal ou essa diagonal, os triângulos vão ficar divididos iguais, certo? Ou seja, com a mesma medida, vão ser triângulos congruentes. Então, a professora escolheu isso aqui, ó. Mas vejam bem, repara bem o que esse triângulo fez. Ele não pegou esse meu retângulo e dividiu esse retângulo inteiro em 2 partes iguais. Não foi isso que foi feito? Olha lá, 2 partes iguais. Então, quer dizer que a área desse retângulo também está dividida em 2 áreas iguais, congruentes, né? Com a mesma medida. Então, qual vai ser essa nova área do triângulo? Tempo para vocês. E aí,
Fizeram? O que eu tenho que fazer, professora? Para eu descobrir a área desses triângulos, é só eu pegar o quê? A área do retângulo, que a gente já sabe que é 15 centímetros quadrados, e fazer o quê? Dividir por 2. Vem aqui no quadro comigo que a professora vai fazer a continha com vocês. Qual continha? 15 dividido por 2. Porque lembram? O retângulo, vou pegar a área total do retângulo, dividir em duas partes. Vamos lá. Então, olha lá. 15, vou dividir por 2. Eu já sei que 15 não tem na tabuada do 2. Então, não vai ser uma conta de número inteiro, não vai ser uma conta exata. O meu resultado aqui vai ser um número decimal. Por que decimal? Porque eu vou precisar continuar a minha conta na casa dos décimos. Vamos observar? Ó, esse 15 está onde? Na unidade, não é? Quem separa a parte inteira da parte decimal é a vírgula, não é isso? Depois vem décimos, centésimos e assim por diante, que são partes menores do que o inteiro, ok? Mas eu sei que na tabuada do 2, né, eu tenho 14. Eu já sei que eu tenho 14. Eu consigo tirar 14 vezes o número... Opa! Eu consigo tirar 14 números 2. Ah, mas se eu for contar 14 números 2, não, professor, eu consigo tirar 7, porque vai ficar 2 com mais 2 com mais 2, ou seja, 7 vezes 2 dá 14. Então, se eu pegar 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, vai dar o 14, ou seja, o 2 cabe 7 vezes dentro do 15, 7 vezes inteiras, porque olha lá, a gente não está na unidade? Isso mesmo. Se eu subtrair daqui, vai ficar 1, porque 15 menos 14, 1. Consigo continuar essa conta? Consigo. Lembra que a gente já vem falando desde o comecinho do ano com vocês sobre isso. Eu consigo se eu colocar um 0, mas a hora que eu estou colocando esse 0, eu estou fazendo o quê? Trabalhando na casinha dos décimos. Então, se eu estou trabalhando na casinha dos décimos, eu estou trabalhando na parte decimal. E o que separa a parte inteira da parte decimal? É a vírgula. Por isso que tem aquele esqueminha. Pôs o 0, acrescentou o 0, põe vírgula. Mas a gente precisa prestar atenção se a gente está indo mesmo para a casa dos décimos ou não, ok? E ficou o quê? 1. Mas na verdade ficou 1 inteiro. E 1 inteiro eu sei que são 10 décimos. Lembra daquela aula que a professora falou para vocês? Que se eu pegar 1 inteiro... dividir esse inteiro em 10 partezinhas, uma dessas partes é 1 décimo. Então, eu preciso de 10 décimos para fazer 1 inteiro. Ah, então, professor, eu posso pensar nos 10 décimos? Posso, porque aqui, ó, eu já estou indo para a casinha dos décimos. Então, 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 2, 5 décimos. Vamos pensar em 5 décimos? Vezes 2 vai dar 1 inteiro. Tudo bem? Muito bem. Então, quer dizer que 15 dividido por 2 vai dar quanto? 7,5. Estão conseguindo entender? Certo? Então, quer dizer que a área do retângulo, a área de cada triângulo aqui, ó, é o quê? É a metade da área do retângulo, que dá 7,5. Tudo bem? Olha lá, a área ficou dividida em duas partes iguais. 15 dividido por 2, 7,5. Professora, eu fiz cálculo mental nessa continha aqui. Em vez de eu fazer a conta armada ali do algoritmo, né? Eu fiz cálculo mental. Também dá certo, olha, vamos pensar. 14 eu já sei que dá 7. 7 vezes 2 dá 14. 1, pensa no dinheiro. R$1 dividido em 2 vai dar 50 centavos, então vai dar o 0,5. Então, 14 é o 7. E o 0,5 é mais 1. Então, 14 com mais 1, 15. Tudo bem? Certo? Estão conseguindo entender? Vamos lá. E aqui, a área do quadrado? É um quadrado de 7 centímetros de lado. Vamos retomar, olhem lá nas anotações de vocês. Como é que calcula a área do quadrado? Tempo para vocês e a gente já volta.
E aí, galera? Bem facinho. Lembraram? Olharam lá no caderno de vocês as anotações? Como é que eu calculo a área do quadrado? Vou fazer o quê? Lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. 7 vezes 7, 49. Então, a área desse quadrado é 49 centímetros quadrados. Tudo bem? Sem segredo nenhum aí, né? Bem facinho. Se essa área inteira é 49 centímetros quadrados, vai o meu experimentando para vocês número 2, que é o quê? Divida esse quadrado, a professora digitou errado aqui, é esse quadrado usando 2 triângulos. Vamos lá, um tempo para vocês. E aí, pessoal? Pegar esse quadrado e dividir em 2 triângulos, usando 2 triângulos, dividir esse quadrado? Bem facinho e bem parecido com o retângulo, né? Então, olha lá. Peguei, dividi o quadrado usando 2 triângulos. É o mesmo pensamento. Eu vou pegar a diagonal e traçar a diagonal aqui. Dividir. Esses 2 triângulos, eles têm áreas iguais? As áreas deles são congruentes? São, porque se a gente passa a diagonal aqui, a gente está dividindo esse quadrado em 2 partes iguais, né? Com a mesma medida. Então, se é a mesma medida, a área de cada triângulo aqui vai ser quanto? Como é que será que eu vou fazer para calcular a área de cada triângulo? Ai, professor, é bem parecido com o experimentando 1? Isso mesmo. Façam aí que a gente já volta. E aí? Muito facinho, né? É só eu pegar a área total desse quadrado e fazer o quê? Dividir em 2, porque a gente já não conversou que ficou dividido em 2 partes iguais? Então, qual a área total? 49 centímetros quadrados. Como é que a gente faz para dividir em 2? Vamos exercitar o cálculo mental? Vamos lá, pensa aqui com a prof, ó. Eu tenho 49, então eu vou decompor este 49. Eu vou pensar no 40 e depois eu penso no 9 e junto todo mundo. Bom, metade de 40, bem facinho, né? Metade de 40 é 20. Guardo 20 na cabeça de vocês. 9. Quanto será que vai ser a metade de 9? Ai, professor, eu sei que na tabuada do 2 eu tenho 8.
Ah, então eu tenho 8, ou seja, eu tenho 4 vezes o número 2, ok? Mas ainda falta 1, não é? Porque 8 mais 1 dá 9. Então, 4 junta com esse 20 que está na cabeça de vocês, vai ficar o quê? 24, não é isso? 24. E esse 1, como é que vai ficar? Vou dar um tempinho aí, bem rapidinho, a gente já volta. E aí, exercitar o cálculo mental? Moleza, né? 24 eu já tinha dado a resposta. 1 dividido por 2 dá 0,5, então vai ficar 24,5. Então quer dizer que cada pedacinho aqui tem uma área, cada triângulo aqui tem uma área de 24,5 centímetros quadrados. Tudo bem? Certo? Muito bem. Aposto que vocês já estão pensando como é que a gente faz o cálculo do triângulo. Professora, é só a gente pegar o quadrado e o retângulo e dividir por 2. Muito bem. Mas e se esse triângulo a gente não conseguir fazer uma divisão assim que fique tão perfeitinho para a gente ver? Como é que vai ser o cálculo, né? Ah, então vamos pegar aqui e vamos tentar deduzir uma fórmula. Sabe que na matemática tem muito isso. A gente vai de experiências para poder fazer uma organização única, ou seja, uma fórmula, uma dedução. Então, a gente deduziu que a área do triângulo, eu posso pegar o comprimento vezes a largura e dividir por 2. Não foi isso que a gente fez com o retângulo? Ó, comprimento vezes a largura dividido em 2 partes. No quadrado, comprimento, que é lado, vezes a largura, que é a mesma medida, só que dividido por 2. Então, a gente deduz que a área do triângulo a gente vai professora, a área do triângulo a gente vai calcular sempre o quê? Comprimento vezes a largura dividido por 2, ok? Mas, professora, tem um B, tem um H aqui, o que isso daí está querendo dizer? Muito bem. Quando a gente fala em triângulos, né? Aqui no caso, esse triângulo aqui, ó, o comprimento dele aqui, vamos pensar só nesse triângulo amarelo. O comprimento dele aqui é chamado de base, por isso que é um B. E essa largura do retângulo aqui coincide com a altura do triângulo. Mas, professora, o triângulo ele é uma figura plana. Como é que ele vai ter altura? Ah, então a gente precisa entender a altura do triângulo. Que nas próximas aulas a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso. Mas agora vocês têm que entender o quê? Ó? Que é a base vezes a altura dividido por 2. Então, esse triângulo, área de triângulo, a gente vai calcular sempre assim, ok? Tendo isso, a gente também já vem fazendo alguns exercícios de malha quadriculada, né? Vamos tentar descobrir o que esse exercício está pedindo, ó. Será colocado piso em uma sala no formato de triângulo retângulo. Por que é triângulo retângulo? Ó, porque tem um ângulo reto aqui, cujas medidas são 10 metros e 5 metros. Então, eu tenho aqui 10 metros por 5 metros. Sabendo que cada piso quadrado, veja bem, cada piso quadrado tem 1 metro quadrado de área, quantos pisos serão necessários? É uma pergunta. E a outra pergunta é assim, se contarmos 1 a 1, vai dar certo? Dá certo? Coincide? Tempo para vocês.
Qual a resposta que vocês encontraram? Vamos lá? Olha, cada pedacinho aqui eu considero como uma unidade de área, né? Porque o enunciado me diz que a área do piso quadrado é de 1 metro quadrado. E eu quero que, ó, para isso, cada quadradinho tem 1 metro quadrado de área. Vamos testar? Desculpa, gente, vamos voltar aqui, a professora se embananou. Para que dê certo o quê? Para que dê certo a gente contar 1 a 1, cada quadradinho teria que ter 1 metro quadrado de área. No nosso caso tem. Ah, então, professora, quer dizer que se eu pegar aqui e contar todos os meus quadradinhos aqui, eu vou ter a quantidade de pisos. Vai coincidir a contagem dos quadradinhos, da malha quadriculada ali, com a quantidade de pisos a ser comprados. Por quê? Cada área de quadradinho mede 1 metro quadrado de área. Então, vamos contar, ó. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Os inteiros ali, 20. Mas o que a gente tem? 21, 22, 23, 24, 25. Ou seja, a gente tem 25 pisos, ok? Então, coincide a quantidade de pisos com a quantidade de quadradinhos, né? Aqui, ó, porque se eu pegar esse pedacinho aqui por lá, é o que está faltando. Esse pedacinho por lá é o que está faltando. Daí fica um piso inteiro. Tudo bem? Então, o que a gente tem? Que serão 25 pisos. Mas, para a gente confirmar se realmente coincide, a gente vai fazer o quê? Calcular a área. Ah, mas calcular a área de quem? Deste triângulo. E a gente já falou que cálculo da área do triângulo é o quê? Base, que aqui a gente já sabe que tem o quê, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pela altura, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, ou seja, base vezes altura dividido por 2. É assim que a gente calcula a área do triângulo, tudo bem? Tempo para vocês. Calcular essa área ali, para a gente ver se coincide os pisos, com a quantidade de pisos, com o cálculo da área, se vai dar certinho. Calcularam? Bem facinho, né? Ó, 10 vezes 5 dividido por 2, porque cálculo da área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. 10 vezes 5, 50. 50 dividido por 2, 25. Ou ainda, eu poderia simplificar aqui, ó, esse 2 com esse 10 aqui, ó. 10 dividido por 2 não dá 5? 5 vezes 5, 25, ok? Ah, professora, cada piso tem 1 metro quadrado de área. Então, se eu pegar e dividir 25 por 1,
dá os próprios 25. Então, a quantidade de pisos vai coincidir com a área do triângulo. Por que que isso acontece? Porque cada área, cada piso tem 1 metro quadrado de área. Muito bem, coincidiu. Mas, e se, neste mesmo problema, o meu piso tivesse 0,5 metros quadrados de área? Será que ia dar certo eu contar 1 a 1? Tempo para vocês pensarem. Que conclusão vocês chegaram? Nossa, professor, esse praticando 2 está fazendo eu pensar, hein? Fez eu pensar. Eu sei que quando for 1 metro quadrado, é só eu contar que coincide, não é? Que a gente viu no praticando anterior. Então, o que a gente tem que primeiro fazer? Vamos testar, né? Daria certo, a gente já sabe que daria certo se tivesse 1 metro quadrado e não 0,5 metro quadrado, a gente já sabe. Mas vamos testar para o 0,5 para a gente ver se dá certo. O que eu tenho que pensar primeiro? Eu já sei que eu tenho 25 quadradinhos inteiros, não tem? Muito bem, isso eu já sei, a gente já calculou isso, certo? Não é verdade? Já contei. E aí? Vamos calcular a área para ver se coincide. Então, vou deixar aqui para vocês praticarem e calcularem a área aí. Ah, professora, mas a gente já calculou essa área. Não tem problema, calcula de novo que a gente já volta. Professora, tá muito fácil, porque a gente já fez, eu tenho meu caderno em dia, já anotei tudo que a professora corrigiu, então eu já sei que dá 25 metros quadrados, não é verdade? Opa, a professora voltou. 10 vezes 5, olha lá, se eu posso simplificar aqui, vai dar 50, dividido por 2, 25. Até aqui não
tinha dificuldade nenhuma, estava bem parecida com o exercício anterior, não é verdade? Mas e aí? Agora, o que eu vou fazer? A área total da sala, eu sei que é 25 metros quadrados, porque a gente já calculou. Só que agora, cada piso tem 0,5 e não mais 1. Não é mais 1 metro quadrado, é 0,5 metros quadrados. Será que vai dar certo? Vamos dividir essa área pela área do piso? Tempo para vocês, ó, uma divisãozinha com número decimal. Lembra lá das anotações anteriores de vocês. A professora já volta. Fizeram? Para fazer essa continha, precisava lembrar do quê? Eu dividi 25 inteiros por 0,5, eu preciso igualar as casas decimais. Lembra quando a gente fez divisão com números racionais? Por que iguala as casas decimais? Porque é como se a gente estivesse falando o quê? 25, né, inteiros, e aqui eu tenho 5 décimos. Por causa desses décimos, a gente precisa igualar as casas decimais. Então, é como se eu fizesse 250, 0,5 sem a vírgula, esse zero não tem valor nenhum, então é como se fosse 5. Então, lembra lá da divisão dos números decimais. Primeiro eu igualo as casas decimais, e depois eu corto a vírgula e faço a minha conta normalmente. Então, olha lá, 250 dividido por 5, eu vou ter o quê? O 5 não cabe dentro do 2. Lembra disso? Então, eu vou pegar o quê? 25 dividido por 5, 5. 5 vezes 5, 25. 0, né? 5 menos 5, 0. 2 menos 2, 0. Abaixa esse 0. Quando eu abaixo esse 0, 0 dividido por 5, 0. Então, deu 50 pisos. Ah, professora, a área de cada piso é metade do exercício anterior. E a quantidade de pisos ficou o quê? Dobrado, realmente, porque onde cabia 1, agora vai caber 2 pisos, certo? Muito bem, a quantidade de pisos, quando eu vou contando 1 a 1, é diferente. O que será que houve de diferente? Tempo para vocês pensarem um pouquinho, e eu quero agora que vocês anotem o pensamento de vocês. O que será que aconteceu que deu diferente?
Ah, a professora já deu uma dica, né? Lembra que a professora vem falando no exercício inteiro? O que será que houve diferente? Ó, quando contamos 1 a 1, levamos em consideração que a área do piso é 1 metro quadrado e não 0,5 metros quadrados. Sendo assim, deveríamos ter considerado o dobro da contagem de 1 a 1, porque onde a gente conta 1, cabem 2 pisos, então a gente deveria ter contado o dobro, visto que cada quadradinho corresponde a 0,5 metros quadrados e não 1 metro quadrado. Legal, né? A matemática é muito mágica com essas coisas, eu adoro esse tipo de problema. Muito bem, na aula de hoje, então, a gente viu o cálculo de áreas de triângulos. Para a aula que vem, a gente vai fazer o quê? Continuar calculando, porque a matemática ela é feita em cima de prática. Vocês estão praticando? Estão fazendo as atividades? É muito importante que façam, tá bom? Muito bem. Então, sendo assim, a prof se despede de vocês com um beijo bem grande e até uma próxima.